Um americano médio é 7 vezes mais rico do que alguém que mora do outro lado da fronteira, pertinho lá no México. E ele é 10 vezes mais rico do que um peruano médio. Ele é 20 vezes mais rico do que um africano médio. E nos Estados Unidos, um cidadão, em média, é 40 vezes mais rico do que aquelas pessoas que moram em países muito ferrados, destruídos, como, por exemplo, a Serra Leoa. O que explica isso? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos fazer hoje um negócio um pouco diferente, uma resenha de livro. Vamos falar sobre um livro que tem sido muito divulgado, chamado Por que as Nações Fracassam? Why Nations Fail. E ele tenta entender um pouco mais sobre essa questão do fracasso de alguns países e sucesso de outros. E claro que quando a gente fala do americano, que é mais rico que o peruano e tal, isso não é só a riqueza no sentido material. Ah, mas o cara tem mais tênis no armário, e tem um carrão melhor, e os valores da vida, isso não é tão importante. Não. Quando você fala em riqueza, isso se traduz também em indicadores humanos muito importantes. Alfabetização, acesso à educação de qualidade, entretenimento, saúde, expectativa de vida melhor, alimentação melhor, menos chance do seu filho morrer ao nascimento, menos chance de ser assassinado na rua. Então eu estou falando de prosperidade em geral, desenvolvimento humano, você viver uma vida mais plena, mais segura, mais feliz do que em países miseráveis. Então é bem interessante a gente entender o que está por trás disso. Em primeiro lugar, o autor ele dispensa algumas teorias apressadas que as pessoas podem ter e que na verdade não tem nada a ver com os fatos. Por exemplo, falar que é a geografia, é o clima que faz o país ser rico. Isso não faz sentido nenhum, porque existem países ricos e quentes, como por exemplo Singapura, e tem países pobres e quentes, como por exemplo a Guatemala, com climas muito semelhantes, geografias muito semelhantes. E tem país frio e pobre, tipo a Ucrânia, por exemplo, e tem país frio e rico, como por exemplo a Noruega. Então o clima não é um fator. Segunda coisa que muita gente fala é a cultura. Ah não, mas esse povo tem uma cultura de trabalho, de não sei o quê, e esse povo tem uma cultura que deixa ele rico, o outro tem uma cultura ruim. Isso também não é verdade. Tem países de cultura ibérica, hispânica, por exemplo. A Espanha é muito mais rica do que a Argentina, por exemplo, que tem o mesmo tipo de cultura, idioma, etc. Um outro caso claríssimo, que esse não tem nem o que discutir, é o caso da Coreia. É um país só, é a mesma cultura, o mesmo povo, a mesma língua, a mesma comida, mesmo tudo. Em algum momento lá, depois da Segunda Guerra Mundial, os caras passaram uma régua no meio da Coreia, a Coreia do Norte virou comunista, a Coreia do Sul virou capitalista e hoje os países parecem que são planetas diferentes. Coreia do Norte passando fome, ditadura, violência, miséria geral, galera tentando fugir desesperada do país, sendo fuzilada pela gangue que está no poder, e no Sul, um dos países mais desenvolvidos, mais prósperos do mundo. Ou seja, a cultura do povo não tem a ver. Então, afinal, o que é, segundo o autor do Por que as Nações Fracassam, o que afinal é o grande segredo, o grande molho que está por trás dessa prosperidade? Vamos falar aqui o que ele defende, os pontos a favor e alguns contrapontos também ao próprio livro, porque ninguém tem bala de prata. E o livro responde, de certa forma, muito claramente, instituições. Instituições. O livro traz a visão, e a gente já concordou com isso algumas vezes em vídeos do ranking dos políticos, de que, de modo geral, a sociedade original ela é uma sociedade pobre. O estado natural do homem é pobreza, é miséria, é fome, é doença, assim que foi a humanidade o tempo inteiro. E por que isso? Porque tipicamente você tem ou uma zona geral, uma anarquia, em que as pessoas se matam e roubam as coisas um do outro, ou em algum momento um estado vem com uma certa gangue, toma o poder, organiza, pacifica, bota as armas na cabeça das pessoas e fala, meu, agora para de se roubar aí, senão a gente mata. E esse estado, ele é em algum momento dominado por uma elite política. Então sempre vai ter um grupinho, uma gangue, uma elite que vai tomar conta do estado, pegar as armas do estado, os juízes, os procuradores, todo o aparato de opressão do estado para explorar todo mundo. Isso seja de direita ou de esquerda, tá? Não é um livro partidário. E aí o que o livro argumenta? O país que torna-se rico é aquele país que de alguma forma consegue construir instituições fortes que partilham o poder e não deixam essa gangue tomar o poder absoluto e explorar todo mundo. Basicamente é isso, só isso. Ou seja, você tem elite política criando um estado extrativista, que ele chama que é o que vai extrair a riqueza dos outros, criando sistemas econômicos extrativistas, e aí todo mundo acaba sendo escravinho dessa elite política. Ele dá um exemplo de instituições extrativistas, em que essa elite explora todo mundo, tem um monte de casos no livro super interessantes. Um deles é o pequeno país chamado Serra Leoa, um dos mais pobres do mundo. Eles plantam bastante cacau lá, é um negócio importante. Então como que funciona? Você tem lá dezenas de milhares de plantadoras de cacau e chega o governo e fala, galera, sempre tem um papinho, né? É sempre um papinho bonito. Galera, para ser mais justo, em nome da equidade social e da distribuição de renda e de não sei o que, nós vamos criar aqui o Comitê Central de Distribuição de Cacau. Então vai ser tudo muito bonito, que a gente vai centralizar, olha só a palavra, centralizar, e aí vai ter esses nomeados aqui pela gangue que está no poder, o ministro tal, com o secretário tal, com não sei quem, e eles vão comprar todo o cacau do mercado, vão centralizar e vender no mercado internacional. Então você que é fazendeiro pode ficar tranquilo porque o governo vai comprar o seu cacau. O cacau que vale, vamos supor, $100 no mercado internacional,
o governo vai pagar $20 para esse cara, vai centralizar tudo e vender e ficar com lucro. Isso é uma instituição econômica extrativista, né? Aquela elite que tomou o poder, que pegou as armas, que pegou o exército, põe ordem em todo mundo, compra o cacau por 20, vende por 100 e fica com a diferença para o governo, que vai oficialmente prestar bom serviço para a população, aquela história que você já sabe, né? Vai ter hospital, vai ter escola, vai ter isso, aquilo, e na prática, como é um país de elite centralizada, extrativista, acaba ficando tudo com a gangue que está no poder. E somente migalhas vão para os pobres. Notem que no caso da Serra Leoa, por exemplo, é engraçado que o desconto, né, o quanto que é a diferença entre o preço internacional e o preço pago, começou pequeno. Então eles falavam assim, pessoal, nós vamos comprar por 80 e vender por 100. Esse 20 é só para custear aqui e tal. Ok, eu agricultor estou perdendo um pouquinho, mas é por uma boa causa, vou comprar de mim e tal. Com o tempo, o Estado vai inchando, a gangue vai inchando, precisa botar mais apadrinhado, mais cargo, mais marajá, e aí eles começaram, não, agora a gente não paga mais 80, eu pago 70, agora eu pago 60, agora eu pago 50. Daqui a pouco, o governo está pagando 20, o agricultor está na miséria porque ele não consegue sobreviver com os 20, começa a parar de plantar cacau, e aí, olha só que interessante, na Serra Leoa, o governo começou a obrigar e ameaçar de prisão quem não plantar cacau. E os caras não querem plantar por quê? Porque vão ganhar $20. Mas por que ele vai ganhar $20? Porque o governo paga os 20 e vende por 100. Então note como a elite política que tomou posse do governo cria instituições econômicas para explorar a população e reforçar o seu próprio poder. Já viram esse filme em algum lugar? Parece familiar? E como a gente mencionou, não se trata de direita e esquerda. Ele dá N exemplos em que você tem, ele pega muito exemplo de país africano, é super interessante, em Ruanda, Zimbábue, a Serra Leoa que a gente falou, a Somália, e ele fala o seguinte, olha só, aqui tinha um ditador, por exemplo, pode ser o contrário, tá? Mas esse caso, era um ditador de direita, que era aquele cara, parecia um príncipe, carrão, um monte de roupa de luxo, papapá, aquele típico ditadorzão africano que roubava o povo, ficava rico e tinha jatinho e tal. Esse ditador, de repente, tem um movimento revolucionário de esquerda. Então o cara que é comunista, que fuma aquele charuto, que tem a metralhadora, que é companheirada. E aí os companheiros falando do líder do movimento comunista que lutou contra o ditador para derrubar aquilo. E aí no papinho, olha só que interessante. Nós somos a guerrilha revolucionária do povo. Vamos derrubar esse ditador de direita malvadão que tem um monte de carrão e nós vamos instaurar aqui a República Socialista do Povo e vai ser tudo maravilhoso. A gente vai acabar com essa desigualdade social, vamos distribuir pro povo e vamos ser simples. E aí eles falam, pô, o cara era tão legal, o cara era humilde, o cara era companheiro igual a gente, ele era simples, ele usava só aqueles uniformes basicão. E aí o cara finalmente vence a batalha, toma o poder, derruba o ditador e aí ele encontra aquele poder absoluto. Opa! Ele fala, caramba, peraí, as instituições nesse país são centralizadas. Eu tenho poder absoluto. Eu tenho o exército, eu tenho a polícia, eu controlo o judiciário, eu controlo a imprensa, eu controlo tudo. Eu tenho o poder absoluto. E aí o poder absoluto corrompe de forma absoluta. São N casos daquele carinha de esquerda socialista que vai lá e você volta 5 anos depois e o que aconteceu? Ele está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa o cara de esquerda está fazendo que o ditador de direita está fazendo. A diferença é que agora, em vez de um ditador de direita, você tem um ditador de esquerda, que também tem o carrão, também tem as joias, também está com um monte de mulher lá no harim do cara. Então, note como um país sem instituições fortes, sem controles, sem checagens, em que você tem o poder absoluto, você acaba indo para o mesmo caminho de miséria. E sem liberdade, pessoal, não tem como o país ser avançado. Porque você até pode botar uma arma na cabeça dos pobres coitados lá da Serra Leoa e mandar eles plantarem cacau. Mas a economia e a prosperidade, elas vêm da inovação. Você não consegue ter prosperidade sem inovação. E você pode forçar o cara a plantar cacau, você pode escravizar uma pessoa, mas você não pode forçar ela a ter boas ideias. Não adianta, você não pode botar a arma e falar, tenha boas ideias agora ou eu te mato. Não funciona assim. E é por isso que esses países ficam presos no atraso. Do ponto de vista do país, sai perdendo. Agora, do ponto de vista dessa pequena elite, seja ela um ditadorzinho de direita lá na América Central, seja ela a turma do Nicolás Maduro lá da Venezuela, seja ela da gangue daqui ou da gangue dali, do ponto de vista dessa pequena gangue, vale a pena. Porque eles vão ficar com a grana, ainda que o país esteja na miséria, tudo ferrado, eles vão estar bem e comparativamente eles vão estar bem. Enquanto se eles começarem a distribuir o poder, diluir a própria autoridade, eles vão beneficiar o povo, mas vão ameaçar seu próprio poder, e isso eles não fazem de jeito nenhum. Então, fica aí a grande pergunta, o que funciona? E voltando às recomendações do livro, porque as nações fracassam, certamente aquela ideia que a gente tanto traz aqui de instituições fortes, ou seja, uma democracia real com disputa de poder, eleições livres, vários partidos brigando e nenhum podendo dominar totalmente a cena política. Propriedade privada, direitos de propriedade sagrados, garantidos, em que você sabe que se você tiver uma boa ideia, se você inovar, se você construir um empreendimento, não vai vir alguém da gangue meter a mão nos seus bens. Liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, um país aberto para o capitalismo de livre mercado, em que você pode criar uma empresa, você pode competir, não vai vir um burocrata com carimbinho pedindo para você ter permissão, para você ter certificado, para você participar do membro da comitê de não sei o que e ter aprovação de não sei mais quem. A liberdade total. Educação forte, de qualidade. Cortes de justiça. Tribunais fortes, autônomos, independentes, que não tem medo do presidente,
que não tem medo do governante, mídia, imprensa livre, independente, que pode cavocar, que pode expor os problemas que tem no governo. Ou seja, instituições de controle e vigilância, instituições para fragmentar o poder em pedaços e não deixar ninguém tomar conta do país para explorar os demais. Nesse sentido, o livro certamente mais acerta do que erra. Instituições fortes, esse pacote de liberdade contribui bastante para um país ser desenvolvido e a gente tem que entender isso se a gente quiser construir um país avançado aqui no Brasil. Claro que nem tudo é perfeito, o livro às vezes dá uma certa viajada, isso aqui é uma resenha, então a gente tem que falar um pouco os pontos bons, os pontos ruins. Ele acaba tentando colocar essa teoria e aplicar para tudo da história humana. Ele fala, por exemplo, de Roma Antiga, de Veneza Antiga, da civilização maia, que tem pouquíssimos dados para poder embasar, então ele tentou meio que o cobertor cobrir tudo, e a gente sabe que a vida humana é muito complexa. O livro também ignora que em alguns casos, no início do período de crescimento, houve países com autoritarismo, que começou no autoritarismo e depois construiu a democracia, como por exemplo o Chile, a Coreia, Singapura, são países que tiveram indicadores muito fortes e que começou com um líder autoritário, então nem tudo explica tudo. E o caso da China também, que é um país que está já há 40 anos em forte crescimento, que é autoritário, então é uma incógnita, né? Como encaixar nas teorias que o livro Porque as Nações Fracassam propõe. Mas, de modo geral, uma leitura muito interessante, muito agradável, que vai na direção certa e que certamente dá algumas luzes e indicativos do que a gente tem que caminhar aqui no nosso país para não fazer os erros que outros fizeram e começar a ir na direção de um país tão desenvolvido que todos nós queremos. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.